Olá, boa noite. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje eu queria falar com vocês sobre a prece. A prece é uma atitude, é uma ação que todos nós, independente da religião, realizamos, né? Quem já, num momento de dificuldade, num momento de extrema necessidade, não lançou os seus olhos aos céus e rogou a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos santos, enfim, ajuda, uma inspiração dos céus, para poder resolver os seus problemas. Então, qual é o efeito da prece? O que significa a prece, né? Como é que a doutrina espírita vê a questão da prece? Bem, para a gente iniciar esse assunto, eu queria comentar com vocês me lembrei aqui, né, de uma situação interessante em que eu vi uma vez um documentário na TV que falava sobre indígenas, né, povos primitivos e tudo mais, e tinha lá um determinado representante dessas etnias dando uma entrevista. E ele, num determinado momento, ele falava da importância que o povo dele dava à formação das crianças e dos jovens no tocante a que todos se lembrassem de quem são, né? Ou seja, ele falava de algumas atitudes, de algumas práticas culturais relacionadas a situações que o faziam lembrar de quem ele era. Às vezes, no dia a dia, nós somos, à medida que crescemos, à medida que interagimos com outros membros da sociedade, à medida que vamos assumindo determinados compromissos, nós vamos sendo engolidos por essas atividades, vamos fazendo uma porção de coisas, vamos sendo influenciados, vamos mudando as nossas práticas e tudo mais, e muitas das vezes nos esquecemos de quem somos, da origem que tivemos, dos vínculos, né, da onde viemos, né, e é importante que a gente saiba da onde a gente vem, para que a gente saiba para onde a gente vai. É importante que no caminho do nosso desenvolvimento, a gente possa olhar para trás e saber, ó, eu saí de lá, agora eu estou aqui, né? Para onde eu quero chegar? Para um determinado objetivo. Será que eu estou no caminho? Eu estava lá. O objetivo eu estava ali. O objetivo é lá. Aonde eu quero chegar? Será que aonde eu estou, eu não estou me desviando desse caminho, eu não estou indo para uma direção que é contrária a esses objetivos? Então, para que a gente saiba aonde a gente quer ir, é preciso que a gente saiba da onde a gente veio. Então, se lembrar das nossas origens, se lembrar da nossa essência, se lembrar daquilo que de alguma forma estabeleceu as nossas raízes, é fundamental. É fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa caminhada, para a nossa trajetória. Então, nessa perspectiva, a prece ela tem esse papel, né? Ela tem esse papel. No nosso dia a dia, nós somos engolidos pelo materialismo, né? Nós somos engolidos pelas questões do capitalismo, da produção, e vamos desempenhando uma série de papéis nessa sociedade. Na sociedade, a gente é colega, a gente é amigo, a gente é filho, a gente é pai, a gente é profissional, né? É chefe, é empregado, enfim, né? A gente de alguma forma vai desempenhando diferentes papéis nessa sociedade. E se a gente não parar para pensar e para raciocinar, a gente percebe que a gente começa a agir com incoerência, né? Um desses papéis é incoerente com o outro, né? A gente começa a perceber que às vezes você, dentro da sua trajetória profissional, por exemplo, você tem a oportunidade de ser professor e de ser aluno, na mesma circunstância, na mesma situação.
Então, você é um professor, você já é formado, você está dando aula para os seus alunos, mas você faz uma pós-graduação, por exemplo, para se aperfeiçoar, e em determinadas condições você vai ser aluno. Então, de manhã e de tarde você é professor, você comanda uma sala de aula, você é que ensina, você que toma a iniciativa do processo de ensino. E numa outra oportunidade, à noite, por exemplo, você vai à universidade, senta num banco e se coloca na condição de aluno, né, para receber as aulas de um professor. E é interessante como, às vezes, determinadas cobranças que se faz enquanto professor, né, aos alunos, quando a gente se coloca na condição de aluno, a gente se comporta como aluno e não como aquela expectativa que quando se está na condição de professor se tem, né? Então a gente às vezes se comporta de maneira incoerente, ou seja, na condição de professor a gente tem uma opinião, tem uma visão, tem um ponto de vista, mas na condição de aluno a gente age de maneira como os alunos, a gente age de maneira completamente diferente. Então é o processo reflexivo que vai fazer com que a gente possa ir superando essas incoerências, né? Essas atitudes que normalmente se chocam, que normalmente não são razoáveis, né? Não são coerentes. Muito bem. A prece, ela é uma oportunidade de se conectar com Deus, né? Essa é a definição que Kardec nos fala. É a oportunidade que a criatura tem de se vincular ao Criador. Da religião, religar, né? Religare. Religião vem do latim religare, cujo significado é religar criatura ao Criador. Então, quando você se vincula ao Criador, né? E a pergunta fundamental existiu algum momento em que a gente deixou de estar ligado, né? Porque religar é ligar algo que está desligado. Então, quando nós somos criados por Deus, nós estabelecemos um vínculo com Ele, é um ato de amor, é um ato inseparável, é um ato que não se desvincula nunca mais, né? É um ato de vinculação que nunca mais se desfaz. Então, por quê? Porque ele é um ato de amor, ele nos marca sentimentalmente, ele nos marca emocionalmente, e por isso que a crença na existência de Deus, na existência de um ser superior, ela sempre fez parte da humanidade. Há algumas pessoas que dizem que é o conceito de Deus, né, em especial os ateus, dizem que o conceito de Deus, a ideia de Deus, ela nasce de um processo meramente artificial, ela não nasce de um processo natural, que é do indivíduo, né? Ela nasce de um processo cultural, quer dizer, uma pessoa crê e passa para outra, e isso vai passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho, e não existe uma mudança, uma superação dessa questão, é um costume, é um artifício social, cultural. Entretanto, não é bem assim que a gente observa a história. Quer dizer, se a gente observar a história, a gente vai observar o ser humano, desde os tempos mais primevos, a gente vai ver o ser humano vinculado com a ideia da existência de um ser superior. Isso independentemente dos vínculos, né, que ela manteve com outras civilizações. Então, se você pegar diferentes civilizações no mundo que não mantinham contato entre si, e se nós pegarmos momentos diferentes da história da humanidade, a gente vai observar que diferentes civilizações, elas apresentavam a ideia da crença em Deus. Então, a ideia da crença em Deus, ela é universal, o que mostra, portanto, que ela é generalizada, que ela faz parte da nossa natureza, que ela é, então, algo natural, ela é uma lei natural, ela é da natureza humana. E essa questão, né, o fato de ser da natureza humana, a lei de adoração, né, essa necessidade, essa vinculação nossa, mostra que de fato
desde quando fomos criados, nós somos marcados. E essa marca, ela se manifesta de maneira intuitiva no ser humano. Com a inteligência não muito desenvolvida, o que variava de uma civilização a outra é exatamente a capacidade de compreender e de racionalizar e de dar significado aos seus conceitos, às suas ideias, aos seus princípios básicos de definição mesmo, né? de intuição. Então você tem a intuição de Deus, mas a sua cultura, a sua inteligência faz com que você... as ferramentas culturais que você desenvolveu ao longo do tempo, que você recebeu dos seus, né, dos seus antepassados, eles vão te dar uma bagagem que o faz interpretar essa experiência com Deus, essa intuição da existência de Deus, de maneira muito peculiar, de maneira muito característica daquele grupo, daquela civilização. E é por isso que nós vamos ter a crença em Deus generalizada na humanidade, mas as diferenças entre crenças, né, a definição do que seja Deus, a maneira de se ver a Deus, de se definir a Deus, ela é diferente. Então Deus é único, né? O que difere, então, são as interpretações que se dão a ele, são os nomes que se dão a ele, são as concepções que vão se dar a ele, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a inteligência humana vai evoluindo, à medida que as nossas consciências, os nossos aparatos intelectuais vão se desenvolvendo, nós vamos olhando para dentro de nós vamos sendo capazes de entender essa manifestação da nossa intuição, desse sentimento da existência de Deus, e obviamente vamos alterando a nossa compreensão dessa sensação, desse sentimento, desse princípio que faz parte de nós. Então, a evolução da compreensão divina, ela faz parte do processo natural do desenvolvimento humano. E é claro que, obviamente, por questões políticas, e aí você vai ter as dogmatizações religiosas, institucionais, que vão, de alguma forma, querer controlar a evolução desse conceito. Então tenta-se botar um controle, um freio na concepção. Deus foi feito assim e qualquer evolução desse conceito não é aceito, né? Ela não é aceita, ela não é admitida. Esses são, então, os dogmas. E isso vai fazendo com que o ser humano, então, vá se afastando das religiões tradicionais, porque a sua evolução, na maneira de entender, na sua consciência, vai se ampliando e a ciência vai se desenvolvendo. Isso vai trazendo componentes para a sua bagagem cultural e para a sua maneira de pensar. E quando você olha para essa sensação, para essa percepção divina, essa percepção que a cultura dá, né, que a cultura religiosa dá, você não se reconhece, você não reconhece a sua intuição naquele processo. E aí existe um choque. E então você acaba se afastando desse processo. A prece, ela é uma oportunidade, portanto, de você estabelecer um vínculo independente da instituição religiosa que você tem, né? Independente, né, se você é católico, se você é protestante, se você é umbandista, se você é maometano, se você é budista, se é espírita, independente da cultura religiosa da qual você faz parte, que te dá um óculos para olhar as coisas, né? Então a religião, a doutrina espírita, o catolicismo, enfim, eles olham as coisas de um determinado jeito e é como se fosse um óculos, né? E quando você adentra uma religião, você coloca esse óculos e passa a olhar as coisas segundo esse óculos, né? Se esse óculos, então, se choca com algumas concepções, com algumas ideias, com alguns sentimentos seus,
você acaba negando o que está vendo. Você acaba dizendo, olha, o que eu sinto não é o que eu estou vendo. Quer dizer, esse óculos não é bom. Esse óculos, ele serve para alguma coisa, ele ajuda em alguma coisa, ele é um quebra-galho, mas ele não é preciso, ele não me mostra exatamente o que está acontecendo. E aí faz com que as pessoas, então, acabem se afastando. Então existe o católico não praticante, o protestante não praticante, né, o espírita não praticante, porque às vezes a pessoa não se envolve tanto com aquele óculos doutrinário de ir lá, de buscar, de entender, de compreender, e isso não bate muito com as questões dos seus sentimentos. A prece é uma oportunidade que você tem de, sem nenhum tipo de intermediação religiosa, institucional, você estabelecer esse vínculo com Deus. E não é que você desfez esse vínculo, porque Deus está vinculado a você. Mas é porque você se desvinculou dele por algum motivo. Quer dizer, os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes ficaram mergulhadas nas preocupações do dia a dia, do cotidiano. O materialismo de alguma forma tomou conta de você, acabou sufocando você e não te deu espaço para que você viva, para que você estabeleça essa relação com Deus. Esse conflito com as religiões institucionalizadas, elas têm sido bastante caracterizadas atualmente. Há muito tempo atrás, nós vamos ver Herculano Pires, por exemplo, um grande autor espírita, escreveu um livro chamado Agonia das Religiões, onde ele fala um pouco disso, né? Onde ele fala que, de alguma forma, as religiões que acabam criando dogmas, compressões dogmáticas, acabam sufocando o indivíduo que, ao invés de receber da religião, da troca religiosa, os mecanismos para enxergar, para entender, para compreender, para usar essa relação com Deus na sua própria vida, ele acaba... os óculos que a religião nos dá para que a gente enxergue as experiências com Deus, porque veja, nós estamos vinculados a Deus. A cada dia da nossa vida, nós vivenciamos uma série de experiências com Deus. Todos os dias. Nós acordamos de manhã, nós levantamos e nós já começamos a interagir com as pessoas, nós já começamos a nos relacionar com as pessoas, depois nós vamos para o trabalho, nós vamos para a escola, nós nos relacionamos com o familiar, nós nos relacionamos com amigos, nós nos relacionamos com quem amamos, com quem temos as nossas diferenças, enfim, nós temos múltiplas experiências com o próximo e com o meio em que vivemos, com o meio físico, inclusive com o meio ambiente, com os animais, enfim, com a natureza, nós temos múltiplas experiências, e essas experiências, elas são com Deus, porque Deus tem uma expectativa conosco, né? Deus espera alguma coisa de nós. Nós estamos aqui com uma missão, com uma tarefa, nós não viemos de férias nesse planeta, nós viemos aqui com um determinado objetivo, com uma determinada meta. Aliás, se nós olharmos bem, o universo é finalista, tudo no universo tem um fim, tem um objetivo, tem um porquê, nada é casual, tudo tem um determinado motivo. Jesus já dizia que não cai a folha seca da árvore sem que se cumpra a vontade de Deus. Quer dizer, tudo tem uma finalidade, tem uma causa, tem um determinado motivo para acontecer. Então, cada momento da nossa vida, ela tem um motivo, ela tem um porquê de acontecer, ela não é sem querer, né? E se nós passarmos a viver a nossa vida sem isso, isso é muito... pouco significativo, porque a gente não consegue, inundado pelos compromissos materiais, parar para pensar para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo, se a gente está melhorando, se a gente está piorando, se aquelas nossas atitudes, se aquelas nossas ações, elas estão fazendo bem para a gente, se elas não estão fazendo bem para a gente. Quer dizer, é importante que a gente faça esse processo de reflexão, né? E normalmente as religiões, ela tem esse papel de nos vincular a Deus. Mas então a religiosidade tem esse papel. Ela é uma necessidade da gente em grupo, né, em sociedade, dentro de uma instituição religiosa com a qual comungamos, com a qual temos maior vinculação,
nós louvarmos a Deus, nós nos relacionarmos com Deus, para que a gente possa, de alguma forma, entender o que Ele quer da gente nas múltiplas experiências que a gente vive na nossa vida, né? Todos os dias nos são feitos chamamentos. É o nosso filho, é o nosso cônjuge, é o nosso amigo, é o nosso companheiro, né? É o nosso vizinho, é o nosso chefe, é o patrão, é o nosso empregado. Enfim, de alguma forma, nós somos convidados, nós nos relacionamos com as pessoas, nós vivemos experiências com elas e nós temos chamamentos divinos para um determinado comportamento, por uma determinada ação, já que o universo é finalista, já que o universo tem um objetivo. O que Deus quer de mim nessas experiências? Né? Qual é o verdadeiro comportamento que eu efetivamente devo ter? Né? Então, a prece, a necessidade da gente voltar, né? Então a religião ela tem esse papel, né? A religiosidade tem esse papel, da gente voltar para fazer esse processo reflexivo, voltar a nós mesmos, voltar à nossa relação com Deus, para fazer esse papel. Mas nem sempre, às vezes, a religião ela contribui, no sentido de que chega um determinado momento em que as compressões dogmáticas mantêm determinadas tradições que já não fazem mais sentido com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós percebemos do mundo, né? Parece que a religião já não oferece mais as respostas coerentes com os problemas, com as dificuldades da vida que a gente vivencia. Então a gente acaba às vezes se afastando da religião, mas a vinculação com Deus ela ainda se torna necessária. Então, antigamente, se a religiosidade ela tinha um papel importante, hoje as pessoas até entendem, hoje os estudiosos, os especialistas entendem que você pode até ficar distante da religiosidade, mas é impossível, né, estar em equilíbrio se você não mantiver a sua espiritualidade. Então, hoje em dia, se fala muito disso, né? De que nós precisamos considerar a nossa espiritualidade, a nossa maneira de nos entender aqui, dos nossos compromissos, daquilo que a gente entende como nosso objetivo, daquilo que nos vincula a algo maior. Então, essa espiritualidade é essa necessidade que nós temos de manter esse vínculo com Deus. A religiosidade é o que o grupo social do qual nós fazemos parte vai nos oferecer de compreensão para que a gente entenda melhor essa experiência. Mas, enfim, de qualquer maneira, as experiências elas são individuais, né? Então, o fato de eu ir à casa espírita, o fato de eu ir ao centro espírita, o fato de eu ler um livro, o fato de eu colocar um óculos espírita para olhar o mundo, ele não me faz melhor nem pior do que ninguém, né? Porque, na verdade, são as minhas ações, são as minhas atitudes, é a minha maneira de ser que vai me colocar em sintonia ou distonia com Deus e com a harmonia universal. Então, se as minhas ações, apesar do meu conhecimento, elas forem incompatíveis com a harmonia do universo, elas vão me levar a uma distonia, ela vai me trazer tristeza, ela vai me trazer chateação, ela vai me trazer desequilíbrio. Agora, se as minhas ações, se as minhas atitudes, elas estiverem em sintonia com Deus, estiverem em sintonia com aquilo que Deus espera de mim, então efetivamente eu vou estar em equilíbrio com Deus, eu vou estar em equilíbrio com as leis da natureza, com as leis do universo, com as leis do processo criativo. E aí eu vou estar mais feliz, eu vou estar em melhores condições de continuar a minha trajetória no processo de evolução. Então, o fato de eu ser religioso, o fato de eu ler alguma coisa, de eu saber um determinado conceito, não garante, porque eu posso saber, eu posso conhecer, mas na prática eu ajo completamente distanciado, diferente. Então, a prece, ela é uma oportunidade que nós temos de estabelecer esse vínculo individual com Deus, né? Tem a ver, então, com a nossa espiritualidade. Não tem a ver com a nossa religiosidade, mas tem a ver com a nossa espiritualidade. Tem a ver com a nossa relação com o nosso Criador. É esse vínculo que talvez pelos vários compromissos que eu vou assumindo na minha vida, eu não posso perder
assim como dizia aquele indígena né, no filme que eu assisti, né, no documentário que eu vi, você precisa olhar da onde você vem para saber aonde você vai. Né? Então você precisa olhar para suas origens, você precisa olhar para quem você é. Então na prece você se vê como um filho de Deus. Você vê como alguém que tem compromissos com as provas, com as expiações. Você começa a olhar para a sua vida e saber que você precisa superar determinados defeitos, determinadas limitações e entender que muitas dessas limitações elas são causas, elas são os motivos de que as coisas na vida às vezes não vão muito bem. Né? Então quando a gente nada acontece por acaso, nada acontece porque nós somos simplesmente vítimas. Não significa que nós somos maus necessariamente, significa que muitas das vezes nós agimos de maneira que fazem com que a gente predisponha as pessoas a nos fazer mal. Né? Se a gente não toma determinada postura, as pessoas às vezes acabam abusando da gente. Né? Então, quando a gente começa a acontecer uma porção de coisas erradas na nossa vida, nós temos que parar e analisar. Por que está acontecendo? Porque os outros, porque as coisas, porque a situação, porque as pessoas são más. Bom, isso a gente não pode mudar. Né? A gente não pode mudar as coisas, a gente pode mudar a gente. Talvez se a nossa atitude, se o nosso comportamento, se a nossa maneira de agir, ela se modificar, as pessoas ajam de maneira diferente conosco. Então as pessoas... o ideal seria que o mundo fosse com pessoas que nos respeitassem, que tomassem determinadas atitudes e tudo mais. Mas eu não posso mudar o outro. Eu posso me modificar. E me modificando, eu posso então fazer uma outra trajetória, porque as pessoas vão olhar agora uma outra atitude. E como é que agora as pessoas, em relação a essa atitude, vão se comportar comigo? Né? Se as pessoas me tratam de um determinado jeito, e eu não falo nada, e eu não faço nada, e eu fico quieto, e eu não tomo uma postura, eu não mudo a minha postura, eu não estou dizendo para a gente revidar, para a gente bater, mas a maneira com que a gente se posta, a gente faz com que as pessoas, às vezes, tomem uma outra atitude. Né? Então, se eu sou uma pessoa que estou em casa, e eu lavo a louça de todo mundo, as pessoas vão deixando a louça na pia, e eu vou lavando, as pessoas vão perceber que toda vez que deixam a louça lá, ela é limpa. Ela deixa a louça suja, ela é transformada, ela é limpa. E eu, portanto, muitas das vezes acabo abusando disso. Eu não acabo, né? Eu acabo. Agora, a partir do momento em que eu chego para tomar água e eu olho para a pia e a pia está cheia de copo sujo, e eu lembro que fui eu que tomei aquela água, e fui eu que sujei aquele copo, e fui eu que não limpei, e portanto aquele copo não foi limpo, eu vou tomar a atitude de pelo menos o meu copo lavar, para colocar no lugar. Por quê? Porque pelo menos depois, quando eu for tomar água, eu vou encontrar ele limpo, tá certo? Ou então, eu vou deixar ele sujo, mas na hora que eu for tomar água novamente, eu vou ter que lavar aquele copo para tomar água. Ou seja, agora, se eu vou lá e lavo sempre o copo do outro, ele nunca vai se emendar, ele nunca vai por si só, pode até ser, né? Mas a tendência é que ele, bom, se existe alguém que lave por mim, então, ok. E aí o que acontece? Querer que a pessoa, por conta própria, ela tome a consciência e modifique, isso nem sempre é possível. E às vezes a gente opta por um outro caminho, a gente opta pelo caminho de brigar, de ficar falando, de ficar repetindo, e às vezes a gente é tomado como alguém chato, como alguém ranzinza, como alguém reclamão e tudo mais. E às vezes é só mudar o nosso comportamento. Bom, eu vou lavar o meu copo, eu vou deixar e vou largar aqui. Até que a pessoa um dia chega e fala, escuta, por que tá tão sujo assim? Ué, você lavou? Não, não lavei. Ué, então é por isso que está sujo, porque você não lavou. Se todos nós lavássemos, se todos nós contribuíssemos, ok. Agora, o que não pode é eu ficar fazendo isso o tempo todo e ninguém aqui colaborar. Né? Então, é a mudança da sua atitude
perante algumas coisas que vão fazer algumas coisas mudarem, que vão começar a alterar. Mas você só vai conseguir mudar a sua atitude perante a vida, perante as coisas, a partir do momento que você refletir, porque é o pensamento que é a base das nossas ações e das nossas atitudes. Se a gente não para pensar, a gente age no automático. A gente faz aquilo que o nosso pensamento já se acostumou a pensar. Então, se a gente não faz reflexão, se a gente não para pensar diferente, para analisar os nossos pensamentos, para ver, para fazer aquele pensamento ser avaliado, né, aquele pensamento automático ser avaliado, a gente não muda esse pensamento e as nossas ações ficam exatamente as mesmas. E se as mesmas coisas acontecem, se as mesmas coisas são feitas, nada muda. Tudo continua exatamente da mesma forma. Então a prece, ela é uma oportunidade de reflexão. Então, à noite, quando a gente vai dormir, né? Então a gente eleva o pensamento a Jesus, a gente busca Jesus. E por que é importante buscar Jesus, buscar os ensinamentos dos bons espíritos? Por que é importante, às vezes, fazer a leitura de um evangelho, né, antes, fazer uma leitura do livro dos Espíritos, se vincular? Porque ela é uma oportunidade de alinhamento do pensamento. Né? Nós começamos a nos lembrar quem somos. Nós somos espíritas, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos compromissos, nós sabemos que nós temos que evoluir, nós sabemos que nós temos que aperfeiçoar, nós sabemos que Deus quer da gente que nós sejamos bons, que nós sejamos tolerantes, que nós sejamos justos, que nós sejamos caridosos, né? Que nós sejamos responsáveis. Enfim, a gente se lembra de quem a gente se recorda dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa essência. Então a prece, ela tem esse ato de louvar, né? E o louvar não é ficar bajulando a Deus. Deus não precisa de bajulador. Jesus não precisa de bajulador. Os espíritos superiores não precisam de bajuladores. Às vezes as nossas preces são parecidas com a do Rolando Lero, aquele personagem antigo, talvez os mais novos não conheçam, mas do professor Raimundo, né, que tinha lá um personagem lá do Chico Anísio que dizia: amado mestre, né? E às vezes a nossa prece é assim: Senhor Jesus, amado isso, amado aquilo, evolução perfeita, Deus, causa primária de todas. A gente fica lá fazendo elogios na nossa prece. Isso faz parte da prece? Faz, é o louvor. Mas não da boca para fora. O louvor é essa ação da prece em a gente voltar a nós mesmos, voltar às nossas origens, voltar às nossas bases, voltar às nossas crenças, voltar ao nosso vínculo religioso. Então, buscar, né, uma leitura, buscar uma música, buscar algo que te faça entrar em sintonia, em vinculação com o ser superior, né? Então o louvor é essa prática que faz você se vincular a Deus, se vincular a Jesus, se vincular aos bons espíritos, ou seja, você sair do básico e se vincular ao nível superior da onde você está. Pedir, né? E aí a gente pede, e aí a gente faz as nossas vontades, os nossos desejos, a gente coloca as nossas vontades, coloca os nossos desejos. E depois agradecer, né? Porque a gente faz uma comparação entre o que a gente quer e o que a gente tem. E a gente começa a perceber que muitas das vezes a gente tem coisas e a gente quer outras coisas, mas para querer essas coisas, para ter essas coisas que a gente quer, a gente precisa pensar no que a gente tem e naquilo que falta, né? Para que a gente obtenha as coisas que a gente deseja ter. Para eu ter essa coisa, eu preciso de quê? Né? E será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque para ter essa coisa, nada vem de graça, né? Nada é de graça. Tudo tem um preço, né? Não tem almoço de graça, não tem janta de graça, né? Tudo exige, lei do trabalho, exige um comprometimento da nossa parte. Ou seja, para fazer alguma coisa, para ganhar alguma coisa, eu tenho que fazer algo em troca. E a pergunta fundamental é:
vale a pena, essa coisa que eu quero ter, vale a pena o tempo que eu vou investir nisso? Vale a pena a distância que eu vou ter de outras coisas que eu quero estar perto, que me fazem bem, que têm o seu papel importante, que me fazem feliz. Quer dizer, eu vou ter que abrir mão disso para estar fazendo outra coisa, para obter essa coisa que eu quero. Vale a pena? Por esse tempo, por esse período, vale a pena até eu obter e pronto. Quer dizer, essa reflexão entre o que eu tenho e o que eu quero, né? Essa relação entre entender o que é necessário e o que é supérfluo, né? Para que eu possa entender por que às vezes eu sou infeliz. Talvez eu esteja abrindo mão, talvez eu esteja em busca de alguma coisa que não seja importante, e para conseguir aquilo que eu acho que é importante, eu estou abrindo mão de coisas que são realmente fundamentais e que me fariam felizes. Tudo é uma questão de escolha. Nós não podemos ter tudo, né? Jean-Paul Sartre dizia que nós estamos predestinados a fazer escolhas. Na verdade, ele dizia que nós estamos condenados à escolha. E por quê? Porque nós não podemos ter tudo que a gente quer. A gente só pode ter aquilo que a gente escolhe ter. E é por isso que a escolha precisa ser bem feita. Então, quando a gente escolhe uma coisa, a gente está abrindo mão de outras. Ou seja, a gente está deixando de ter outras. E a pergunta fundamental é, aquilo que eu estou deixando de ter para conseguir outra coisa, ela é mais importante do que essa coisa que eu estou optando? Quando eu estou abrindo mão dessa coisa aqui, eu não estou sendo incorreto, né? Eu não vou ser infeliz mais tarde, porque agora, por abrir mão dessa coisa para obter outra coisa, eu não vou perder uma coisa essencial para a minha vida. Então a prece, ela é esse elemento de reflexão, ela é a oportunidade que Deus, que os espíritos superiores têm de nos intuir, de nos auxiliar nesse processo reflexivo, né? Então a prece não tem nada de místico, a prece tem de racional, de lógico, né? De você fazer essa análise, de você olhar para as suas raízes, de olhar para a sua identidade, de olhar para aquilo que te faz feliz, que te traz de fato equilíbrio, e perceber se as suas ações, se as suas escolhas, elas não estão te afastando das coisas que te trazem equilíbrio, que te trazem felicidade, te aproximando daquilo que te traz desequilíbrio. Tá certo? Então, era esse o recado que eu gostaria de dar para vocês. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido deixar claro o significado da prece, a importância da prece para os espíritas, e agradecer então a todos pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de refletirmos sobre a importância da prece, sobre o papel da prece, sobre o significado da prece. E eu aguardo vocês na próxima reflexão sobre a doutrina espírita, no próximo Momento Espírita Brasil. Até lá!